E a cratera no metrô? Pois é. Que é isso? De novo isso acontece, hein? A primeira vez. A cratera se abriu nesse canteiro de obras da futura estação Bela Vista do metrô, região central da cidade. E agora, comandante, tem muita gente sem água. Nós estamos até em contato com a Sabesp, justamente para saber quando que a tubulação será reparada, né? Vários danos à tubulação de água, para que o fornecimento seja restabelecido. A Isabela Sabelli está lá onde tudo aconteceu e nos traz informações a respeito desse deslizamento. Essa é a imagem do momento em que aconteceu o deslizamento, as consequências deste acidente e o que deve acontecer nas próximas horas, na manhã desta sexta-feira. Isabela. Imagem forte, né, Tiago? Situação muito complicada e muitas consequências realmente. Aqui, a expectativa é em relação ao fornecimento de água, né, para que ele seja retomado em toda a região. Nesta rua onde nós estamos, eu conversei mais cedo com um rapaz que trabalha aqui e ele informou que a água já foi restabelecido. O fornecimento de água aqui onde ele trabalha já foi restabelecido, então o problema foi resolvido. E aqui em relação à obra também, os funcionários me disseram que a questão também já foi resolvida, isso porque funcionários da Sabesp ficaram a madrugada toda aqui trabalhando, só que muitos pontos foram afetados. Então, aos poucos, estamos conversando com as pessoas que trabalham, que moram aqui ao entorno para entender como é que está essa situação. E tem até uma nota por parte da Sabesp sobre o que aconteceu, informou, né, que por causa das obras do metrô, por causa dessa cratera que se abriu, redes de pequeno porte de água e esgoto no bairro da Bela Vista ficaram comprometidos e que várias equipes estavam e estão trabalhando e aguardando também a autorização dos órgãos competentes para iniciar os reparos necessários e, consequentemente, restabelecer o abastecimento de água em toda a região. Ontem por aqui, Tiago, foi um dia de grande movimentação, um caos realmente, muitos moradores, comerciantes com medo dessa situação. Isso por causa, né, dessa cratera que se formou no momento em que se passava por aqui aquela máquina, uma máquina que é usada para escavar túneis, né? O tatuzão, ele passava por aqui nesse momento após parte de um imóvel que um dia já foi o teatro desabar. Então, muita gente aqui trabalhando, muita gente passando por aqui. De repente, aconteceu tudo isso. Muitos vídeos foram gravados pelos próprios moradores. Mas a boa notícia é que, em meio a tudo isso, ninguém ficou ferido. Temos uma nota também do governo aqui de São Paulo sobre o ocorrido, né? Informou que houve esse solapamento no canteiro de obras da ventilação e saída de emergência ao lado da futura estação Bela Vista, e que não houve feridos e que a empresa trabalha também, está acompanhando toda a situação do local. Então, portanto, agora o trabalho é para fechar o buraco, Tiago. Um trabalho demorado, porque é exigida uma grande quantidade de concreto para isso. A gente segue por aqui acompanhando e o Rincon está mostrando para a gente essas imagens ao vivo. Dá para ver que o buraco ainda está por ali, muita gente trabalhando, muitos equipamentos e máquinas pesados, inclusive em todo esse procedimento que não tem horário previsto para terminar. Os moradores, alguns até deixaram as casas com medo, né, da estrutura ser atingida por causa dessa cratera, mas a Defesa Civil informou que não tem preocupação em relação a isso, Tiago. Bom, Isabela, você está aí bem em frente, né, aos prédios, tem comércios ali mais em cima. Nas próximas entradas, você até conseguir conversar com os moradores e com os comerciantes para que eles possam nos contar a situação de momento, né? Nosso jornalismo está sempre ao lado da população. Eu já volto com a Isabela Sabelli ao vivo do local onde o acidente aconteceu. E o Romeu Piccoli preparou uma reportagem sobre a cratera que se abriu no canteiro de obras da futura estação Bela Vista do metrô. Veja comigo. As imagens mostram o desabamento da parede de um teatro que já estava isolado. Antes, uma cratera havia se formado nas obras da futura linha 6 laranja do metrô, na Bela Vista, região central de São Paulo. O acidente aconteceu durante a passagem do tatuzão, máquina que abre os túneis do metrô. Eu estou dentro de um apartamento onde mora uma família e a obra fica exatamente aqui embaixo. Essa área toda
é rodeada por prédios residenciais, lojas, restaurantes. E o que as pessoas reclamam é que não houve nenhum tipo de aviso. Na hora do desabamento, muita gente ficou desesperada. Medo, angústia, a gente não sabe o que é, a gente não sabe se a gente vai continuar aqui, se vai acontecer alguma coisa pior ou não. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A Prefeitura informou que houve um solapamento ou afundamento parcial do solo por causa da passagem do Tatuzão. Uma vistoria foi realizada e não identificou riscos. Os trabalhos de reparo das tubulações de água que se romperam vão começar assim que a área for liberada. Já a companhia de gás afirmou que não houve vazamento. Em nota, a concessionária Linha Uni, responsável pela obra, afirmou que, por medida de segurança, a área ao redor do poço já havia sido isolada e que não oferece riscos à população. Em maio deste ano, a passagem do Tatuzão, na construção do trecho norte da mesma linha do metrô, abriu uma cratera na quadra esportiva deste condomínio, ao lado de uma futura estação.